Quanto mais eu tento parar de pensar, mais eu penso. Quanto mais eu tento parar de pensar, mais eu penso. Talvez essa ideia já tenha surgido na sua cabeça. Talvez você já tenha tentado relaxar, tentado acalmar os seus pensamentos, tentado diminuir aquela ansiedade, aquele estresse do dia a dia, né? Tentado não se preocupar tanto com os problemas do trabalho ou da família. E aí, quanto mais a gente tenta parar estes pensamentos de aparecerem, de surgirem, mais a gente continua pensando. Mais pensamentos surgem. Como se a gente abrisse ali a caixa, né, um vespeiro, uma caixa de Pandora, o que quer que seja, e os pensamentos que a gente queria tanto parar, mais e mais começam a aparecer. Eu já passei por isso, eu vira e mexe ainda passo por isso, mesmo sendo um instrutor de meditação. Nós não somos pessoas perfeitas e nem buscamos uma certa perfeição. O que a gente busca é tentar entender a mente. E o que eu trago aqui é um pouco deste aprendizado que eu tenho, que eu pratico comigo mesmo e que eu quero aqui compartilhar com você. As ideias de hoje, que eu vou trazer aqui hoje, elas partem deste livro aqui da Rebecca Crane, Terapia Cognitivo baseada em Mindfulness. Esta é a edição em português do livro. E essas ideias, né, simplificadas, elas vão partir aqui de algumas reflexões que eu estava lendo aqui no capítulo 7, Pensando e Sentindo. E aí eu trouxe aqui algumas ideias sobre este tópico, né? Quanto mais eu tento parar de pensar, mais eu penso. Bom, para a gente começar aqui a nossa reflexão, eu acho que a gente precisa entender uma coisa primeiro. Essa reflexão, ela parte de o que são os nossos pensamentos? Os pensamentos, bom, eles são todas aquelas coisas que surgem na nossa cabeça, são aquelas preocupações, são as nossas alegrias, são as nossas tristezas, são as nossas angústias, enfim, é tudo que surge na nossa cabeça, qualquer pensamento que surge em nossas mentes. E o grande ponto aqui é que para cada pensamento, mas não só pensamento, para cada emoção também e para cada sensação, e a gente vai entender a importância das sensações aqui, nós damos um significado para isso. Sabe aquela história do copo meio cheio e meio vazio? Dependendo de quem olha. Imagina só um copo com, né, um copo com água enchida até a metade. Vão ter aquelas pessoas que vão dizer que aquele copo está meio cheio. E vão ter pessoas que vão dizer que o copo está meio vazio. Este meio cheio e meio vazio nada mais é do que o significado que eles estão dando para aquilo que eles estão vendo. Então, pense só, você está no trânsito, eu moro na cidade, né? Então, trânsito é uma coisa muito comum aqui. Você está no trânsito e uma pessoa simplesmente te fecha. Você pode dar um significado que aquela pessoa é muito ruim com você. Ou você pode também dar um significado de que, essa pessoa está com pressa, ela tá um pouco. Ela não tá prestando atenção no que ela tá fazendo e tal, mas ela não agiu necessariamente por mal, entende? Então, assim, a gente pode, do mesmo fato, da mesma situação, enxergar sobre óticas diferentes. Né? A gente pode dizer que são ângulos diferentes também daquela mesma situação, daquele mesmo fato. Então, o fato é diferente do significado que a gente dá para ele. Cada pensamento que nós temos, aí vamos voltar um pouco aqui à nossa reflexão. Cada pensamento que nós temos, nós podemos dar um significado diferente para eles. É claro, aí a gente pode ir muito longe e dizer que vai dependendo do humor que a gente está naquele dia. Se eu briguei com a minha esposa naquele dia, então todas as coisas que acontecerem ali eu vou dar um significado distinto. Ou se, nossa, eu recebi uma promoção ali no meu emprego, então eu vou dar um significado muito mais agradável para as coisas que acontecerem ali naquele dia também. Mas o ponto é, todos os nossos pensamentos eles têm significado. E aqui é importante a gente entender que os significados que nós damos para os nossos pensamentos, eles são apenas isso. Eles são apenas significados. Eles não são necessariamente a realidade, eles não são necessariamente reais. É claro,
Você está me ouvindo e você pode chegar para mim e falar assim: Paulo, na verdade o significado que eu dou para algumas situações é real, sim. E eu posso te dizer, ok, isso pode ser uma realidade na sua experiência, de acordo com as coisas que você viveu e etc. Mas perceba, isso também é um significado. Você também está dando um significado para os seus pensamentos. Não necessariamente eles são reais. Eles podem ser reais dentro da sua experiência neste momento. Mas se a sua experiência começar a mudar, eles deixam de serem reais também. Porque você passa a ter outro tipo de pensamento. Pode ter ficado um pouco subjetiva essa explicação, mas a gente pode ir se aprofundando melhor nela. E é claro, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários também. Bom, agora um grande ponto é, a gente está acostumado a sempre tentar resolver as coisas através do pensamento. O que a gente, pelo menos os grandes estudiosos, né, as grandes figuras aqui do mindfulness ocidental, eles chamam de você estar no modo fazer, né? Esse termo é um termo que ele explica bem o que é esse nosso processo de ficar pensando demais. E entenda, o modo fazer não é algo ruim necessariamente. Ele nos ajudou a construirmos praticamente tudo o que nós temos ao nosso redor, né? Planejando, criando etapas, indo atrás dos nossos sonhos, indo atrás de construir as coisas. Tudo isso é a operação do modo fazer na nossa mente que permite, né, esse modo mental que permite que a gente consiga construir estas coisas, a realizar as nossas tarefas, a realizar os nossos trabalhos. Só que nós somos humanos e nós precisamos também sentir as coisas. Sabe quando você chega em um lugar e você não sabe muito bem explicar o porquê, mas você sente uma energia, talvez você use essas palavras, eu já usei pelo menos, uma energia pesada no lugar. Isso é meio subjetivo, né? Às vezes parece até meio espiritual, dependendo da religião que você tiver, mas não é aí que eu quero chegar. É você chegar naquele lugar e sentir algo dentro de você ou na sua pele que não tá legal aquele lugar. Em contrapartida, você também pode chegar em um lugar que parece que você visita há séculos, como se você estivesse voltando para casa, mesmo que você nunca tenha pisado naquele lugar. Você se sente bem ali na presença daquelas pessoas, naquele ambiente. Então, esse sentir, essa coisa que não é muito bem explicada, é a gente usar o nosso modo mental, que é o modo ser, que é explicado também nos manuais de terapia cognitiva baseada em mindfulness também, do Williams, do Segal e do Teasdale. Inclusive, o próprio Teasdale, ele expande mais esse assunto dentro do livro que acontece em Mindfulness também, que eu também vou trazer algumas reflexões desse livro aqui no canal. Eu estou com a intenção de trazer mais conteúdos desse tipo, e se você gosta também desse tipo de conteúdo, deixa aqui também o seu comentário para eu saber se você gosta desse tipo de reflexão, desse tipo de troca, né, que nós estamos tendo aqui. Claro, primariamente eu estou aqui com uma câmera na minha frente, mas eu gosto de pensar que eu estou conversando com você, como se você estivesse aqui do meu lado, como realmente um amigo aqui, a gente conversando frente a frente. Bom, entendemos que esse sentir, né, voltando aqui, esse sentir traz também uma espécie de conhecimento. Nós conseguimos também entender as coisas não somente através do nosso pensamento, mas através do nosso sentir. E é por isso que, quando visitamos alguns lugares, a gente pode sentir uma energia mais pesada, né? Aquela coisa que a gente não sabe bem explicar o que é, e também em outros lugares a gente se sentir bem, como se a gente tivesse estado ali há muito tempo. Isso é o saber através do corpo. O que é esse saber através do corpo? Através dos nossos sentidos, nosso olfato, paladar, a nossa audição, o que nós vemos e o que nós sentimos. O nosso corpo consegue trazer também esta experiência rica e viva, não somente através dos pensamentos. Agora nós vamos deixar um pouco o pensamento de lado e passar a olhar para o que o nosso corpo está dizendo. O nosso corpo possui uma sabedoria
Impressionante. Mas nós esquecemos disso. Nós simplesmente esquecemos disso. Eu não sei se você sabe, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas eu tenho pelo menos nesta ocasião agora, tô gravando esse vídeo aqui dia 29 de maio de 2025, eu tenho uma filha bebê, tenho uma filha pequena. E ela é uma fonte inesgotável de aprendizados. É uma fonte inesgotável de aprendizados. E eu percebo muito nela essa questão de saber através do próprio corpo, de tocar nas coisas, de sentir realmente. Enquanto ela se desenvolve e aprende a navegar neste mundo. Você percebe ela experimentando a comida pela primeira vez, tentando engatinhar, se movendo para pegar os objetos. Tudo isso é um saber experiencial que todos nós tivemos. Todos nós tivemos. E por conta de todos os nossos aprendizados, por conta de tudo, a gente acabou desaprendendo um pouco isso. A gente acaba desaprendendo um pouco isso. A gente acaba desaprendendo a este saber através do corpo. E a gente passa a tentar saber e reconhecer as coisas simplesmente e somente a partir do nosso intelecto, através dos pensamentos. Só que os pensamentos, quando a gente pensa demais, quando a gente não consegue parar de pensar, e assim, já te adianto que é realmente difícil você conseguir parar de pensar. Porque se você coloca uma energia nesse parar de pensar, mais e mais os pensamentos vão surgir. Não é uma coisa que você para através da vontade. É uma coisa que você aprende a conviver com ele para que ele amenize a partir de um determinado tempo. Você aprende a conviver com os seus pensamentos para que eles parem de dominar você. Esse é o grande ponto. Mas tudo começa através desse saber através do corpo. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente pode sentir a experiência do que está acontecendo ali ao nosso redor. O que isso significa? Os nossos sentidos, eles trazem muitas informações. Muitas informações. E nós não necessariamente precisamos, quando a gente fala de pensamentos, de sentimentos, a gente não necessariamente precisa pensar muito sobre isso, mas simplesmente sentir. Sentir o que o nosso corpo está dizendo. O que acontece muito também é que, quando nós sentimos o que o nosso corpo está dizendo, pensamentos começam a surgir. Isso é natural, natural. Os pensamentos surgem. Estou sentindo uma dor, estou sentindo as minhas pernas começando a formigar, por exemplo, estamos sentados, né, em posição de meditação, estou sentindo as minhas pernas formigarem, estou sentindo dor nas costas, estou sentindo dor no braço, sentindo um incômodo, uma angústia no peito. E aí a gente tende a começar a dar nomes para as coisas, né? Começa a dar significados. Olha só, voltando aqui ao começo do vídeo, né? A gente vai devagando, e a gente vai chegando e tentando juntar as coisas, né? É mais ou menos o que eu estou tentando fazer aqui junto com você. Mas nós esquecemos de sentir plenamente a experiência, e nós podemos sentir plenamente essa experiência. Como? Uma boa forma é através, né? A gente desenvolve esse sentir, a gente volta a redescobrir o que é isso, através de práticas de meditação mindfulness, como as que a gente encontra aqui no Concentrando. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se você tiver interesse em se aprofundar nisso, fique à vontade, será realmente uma honra encontrar você lá. Então a gente precisa voltar a sentir essa experiência, porque é através de sentir esta experiência que a gente pode começar a diminuir essa carga dos pensamentos na nossa mente, diminuir esse peso dos pensamentos na nossa mente. Porque nós passamos a simplesmente estar presentes com o que é, com o que está. E veja bem, não é fácil a gente realmente, em algumas situações, estar presente com o que é, com o que está. Existem momentos que o que vai estar presente com a gente é algo desagradável. E a gente tende a repelir isso, a gente tende a tentar afastar estas coisas desagradáveis.
Só que quanto mais a gente tenta afastar isso, mais essas coisas voltam. Mais essas coisas voltam. Só que, a partir do momento que a gente simplesmente ancora em sensações do corpo, por isso que uma das primeiras práticas, né, tudo bem que essa parte de sentir a gente encontra na segunda sessão, né, do programa de 8 semanas, de treinamento de mindfulness, né? Acho que eu me perdi aqui um pouco no meu pensamento, comecei a pensar demais também. É estar presente aqui com os pensamentos, né? Mas é bom que a gente faz uma prática aqui praticamente juntos. Mas voltando, a gente aprende primeiro a observar o que está presente no nosso corpo. Percebe? Nem sempre a gente está ciente do que está presente no nosso corpo. Nem sempre a gente está acostumado a observar o que está acontecendo na nossa experiência ali naquele momento. A gente está acostumado a pensar, a divagar, a, às vezes viver muito no nosso mundo mental e deixar que ele controle a gente, que traga aqueles pesos de preocupações, sendo que uma forma de diminuir este falatório mental é através de sentir a nossa experiência. Simplesmente sentir ela como ela é. E aí você vai perceber que pensamentos eles estão conectados a essa experiência do corpo. Mas que quando nós voltamos a nossa sensação, quando nós voltamos a nossa atenção para as nossas sensações do corpo, estes pensamentos que ficam flutuando para o passado e para o futuro, eles tendem a diminuir. E se você observar bem, se a sua experiência, né, cada indivíduo tem a sua própria experiência, mas se a sua experiência for muito parecida com a da grande maioria das pessoas, quando nós ficamos pensando muito no futuro, no passado, isso é um caminho para a ansiedade. Talvez até para uma depressão, para uma tristeza assim mais profunda. Então você aprender como que esses pensamentos surgem é muito importante. E esses pensamentos, a maior parte do tempo, eles surgem de experiências que acontecem no nosso corpo. Às vezes é uma dor, e olha só como a gente começa a conectar as coisas. É uma dor que vai gerar um pensamento, e desse pensamento, olha só o que a gente falou lá no começo do vídeo, vai gerar um significado. Eu vou pensar que, nossa, esse pensamento que eu estou tendo, eu estou muito triste, estou num momento péssimo da minha vida. E aí você pode começa a dar um significado, né? Tô falando aqui de significados ruins, mas podem ser significados bons também. Nossa, que felicidade. Nossa, que momento alegre que eu estou tendo. O importante é a gente começar a ter esta noção, ter esta consciência de que estes pensamentos eles vão surgindo através das nossas experiências no corpo. E que treinar observar e estar atento a estas experiências no corpo é o que vai fazer você a lidar melhor com os pensamentos. Às vezes até, né, não é algo prometido, mas é algo que pode acontecer. Às vezes até diminuir o falatório mental também. Perceba, são duas coisas diferentes. Uma é o nosso modo habitual, onde a gente tenta, através da vontade, parar os pensamentos. Nossa, eu preciso parar estes pensamentos. Eu preciso parar com isso. E a outra é através de você observar as sensações no seu corpo, aprender a dar nome a elas e, a partir daí, diminuir o impacto que os significados e os pensamentos têm sobre você. Então, existem duas formas, né, resumidamente, existem duas formas de conhecer a sua experiência neste momento. Uma é pensando a respeito, né, pensando demais, tentando afogar os pensamentos ali. Esse é um modo conceitual ou modo fazer. E o outro é sentindo diretamente a sua experiência, sentindo o que o corpo está dizendo para você. Esse é o modo ser. É o modo que o Mindfulness, a atenção plena, te ajuda a reconhecer. A atenção plena, o Mindfulness, não é simplesmente você só parar e parar de pensar. É você passar a observar quem você realmente é. É entender quais são os seus pensamentos e aprender a lidar com eles. É aprender quais são as suas sensações e aprender a reconhecer elas. Para, enfim, você se ver talvez livre
do controle que os nossos pensamentos, quando estão totalmente soltos, têm sobre a gente. Bom, é isso. O nosso vídeo esse vídeo é para trazer mais uma reflexão sobre esse assunto. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou ou não gostou, deixe um comentário aqui embaixo, ficarei muito feliz em responder. Me siga nas redes sociais também. Me siga aqui também no canal, que eu vou sempre trazer mais reflexões e mais ideias, né, sobre mindfulness, sobre como você lidar com os pensamentos, sobre como você voltar a reconhecer e a estar no seu lugar de paz, que é você. Então, até a próxima.